Oliver, um prazer falar com você mais uma vez. E já até se convencionou dizer que a escalada autoritária costuma acontecer a partir da reeleição, e há vários casos nesse sentido: Hungria, Turquia, Venezuela, Nicarágua. Aqui no Brasil, a gente já viu a escalada da roubalheira, inclusive nos governos do PT. Você teve no primeiro mandato do Lula o mensalão, depois a reincidência no Petrolão, envolvendo enriquecimento ilícito, financiamento ilegítimo de campanhas, etc. E há uma grande preocupação, evidentemente, com a reeleição de Jair Bolsonaro, dada a instrumentalização de órgãos de fiscalização e controle, etc. O que se aprende pela experiência dos outros países em relação aos mecanismos que podem evitar com que essa legitimação popular sirva para a escalada daquilo que há de pior, seja o que for? Quer dizer, além de uma imprensa livre, claro, porque nós precisamos estar vigilantes e atuantes sempre, e principalmente quando alguém que já tem muito poder ou já teve volta, né? O que você vê aí como possibilidade? Olha, a narrativa autoritária, né, as tendências autoritárias podem usar justificativas diferentes, seja anti-imperialista na Venezuela, anticomunista aqui no Brasil, ou enfim, né, tem uma série nacionalista, anti-imigrante, pró-cristão, seja o que for, a gente conhece isso e sempre se trata de uma concentração, uma tentativa de concentrar o poder, geralmente no executivo. Isso pode passar por uma militarização do governo, como aconteceu na Venezuela, por exemplo. Em todos esses casos, me parece o mais perigoso são tentativas de controlar o judiciário, né? Isso é um clássico, e não realmente fortalecer qualquer tentativa de interferência no judiciário, dificultar ao máximo tentativas de aumentar o número de juízes na Suprema Corte. Tudo isso é algo que merece fundamental de se proteger, é fundamental fortalecer o Ministério Público, a capacidade de que investigações possam ocorrer. Eu acho que vamos dizer, a descoberta de grandes casos de corrupção, desde que haja punições né, desde que, no fundo, isso aparece, não necessariamente é um sinal de uma escalada autoritária. Obviamente, um péssimo sinal, e é preciso... inclusive, me parece que o PT, durante essa campanha, não tem feito um bom trabalho para explicar como evitar uma repetição daquilo que aconteceu durante os 3 mandatos e meio, né, do PT. Certamente há um problema no Brasil, porque o presidencialismo de coalizão, ou presidencialismo minoritário, vamos dizer, ele, de certa maneira, faz com que a corrupção, em muitos casos, seja uma forma de governar, né, porque é difícil conseguir maiorias para legislar. Isso, obviamente, não justifica casos de corrupção, mas eu quero dizer assim, eu acho que o mais importante é manter e defender e fortalecer a estrutura que possa investigar atos do próprio governo. Isso, então, assim, e também, obviamente, como foi o caso na Venezuela, por exemplo, depois da reeleição, houve rapidamente uma série de casos de intimidações de juízes. Uma juíza, na verdade, foi presa logo depois da reeleição do Chávez, que muitos viram aí como uma guinada fundamental. Então, acho que são basicamente esses os principais mecanismos. São processos lentos, demora tempo, por isso a alternância de poder é fundamental, e por isso que o ideal é ter candidatos novos, né, chegando ao poder, e eu acho que, de certa forma, a volta também de candidatos que já estiveram no poder antes, também é um sinal de que há um problema de renovação da elite política, né? Isso chama muita atenção, que os principais candidatos são pessoas que atuam na política há muito tempo, né? O Lula foi candidato já nos anos 80, então existe aí certamente um desafio. Acho que a melhor forma de fortalecer a democracia e defender esses riscos é sempre
prezar pela alternância de poder, assegurar que partidos não se mantenham no poder por tempo excessivo, e pensar, de repente, sobre uma limitação dos mandatos, né, de políticas no poder, porque destruir a democracia leva tempo. Temos 2 casos excepcionais na América Latina, o Nayib Bukele em El Salvador e o Fujimori no Peru, né? São as grandes inspirações de líderes autoritários do mundo inteiro, que eles conseguiram destruir a democracia. É uma questão de anos, poucos anos, no primeiro turno, no primeiro mandato. Muito raro isso, porque ele agora anunciou que vai desrespeitar a limitação de mandato, né? Não há reeleição, mas ele vai buscar a reeleição. E o Fujimori também conseguiu se manter por uma década no poder. Mas leva tempo, então, basicamente, minimizando o tempo que partidos ou lideranças têm no poder também se dificulta e atrapalha qualquer tentativa de promover uma escalada autoritária.